Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras, não é? Dando sequência à nossa série de estudos ou exposição sobre a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã, no vídeo anterior eu destaquei dois pontos relevantes sobre essa questão, que é a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã. Em primeiro lugar, é um mandamento do Senhor, ok? E em segundo lugar, ele também é uma tradição bíblica, teológica e histórica. Todavia, para este segundo vídeo, a minha pretensão é apresentar-lhes pelo menos duas razões pelas quais a mulher cristã devem sim trazer uma cobertura ou um véu sobre a sua cabeça. Apenas um adendo aqui de antemão, ok? Se porventura uma mulher cristã usa uma cobertura, mas não sabe o real sentido deste simbolismo, ok? A minha sugestão e também o meu conselho é que você não use a tal cobertura, ok? Você deve ter em mente que existe um significado espiritual por detrás desse simbolismo. E, portanto, a minha pretensão é apresentar-lhes neste vídeo. Portanto, a mulher cristã, ela deve ter em mente quais são as razões pelas quais ela usa uma cobertura. Porque se ela não tem essa noção, é melhor que não use a cobertura, ok? E a primeira razão pela qual a mulher cristã deve usar e trazer uma cobertura sobre a cabeça, o apóstolo Paulo vai fazendo a sua dissertação, desde os versos de números 3 ao 9, ele vai apresentar-nos a primeira razão pela qual a mulher deve trazer uma cobertura, e a resposta é muito simples, de acordo com o texto. E ela deve usar a cobertura tão somente por causa do homem, ok? Veja bem a partir do verso de número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Portanto, em primeiro lugar, a mulher deve trazer uma cobertura sobre a cabeça como símbolo da sua submissão e sujeição para com o homem, ou as casadas, não é? Para com seu marido. E é interessante porque o conceito de submissão e sujeição é deturpado por alguns, pois o conceito de submissão, segundo a Escritura e o ensino de Paulo exarado na palavra de Deus, não traz a ideia de escravatura ou exploração. Meus irmãos, a mulher tem sim um papel relevante na igreja. Ela exerce os dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo. Contudo, nunca as vimos, pelo menos na palavra de Deus e na igreja do primeiro século, não é? Nunca as vemos exercendo autoridade sobre o homem. O homem e a mulher se completam. E é interessante porque nós temos casos de mulheres santas e piedosas, como por exemplo Priscila, não é? Que disciplinou e aconselhou juntamente com seu esposo Áquila o pregador eloquente Apolo, não é? Nós temos ali um exemplo clássico de Priscila. Portanto, meus irmãos, nós temos exemplos de mulheres sim, que sempre ajudaram a igreja local, todavia nunca as vemos exercendo autoridade sobre o homem ou sobre o marido. O homem e a mulher se completam, e é isso que ensina o texto bíblico, ao contrário do que ensina a nossa cultura, que fora depravada, carcomida, imaculada pelo pecado. Veja bem o ensino de Paulo nos versos de números 11 e 12. Veja bem como se dá essa questão de como o homem e a mulher se completam. Versos 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Verso 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. A primeira mulher veio do homem, não é? Isto é, Eva. Deus a formou da costela do primeiro homem. Todavia, todos os homens hoje nascem de uma mulher. Portanto,
ambos se completam, ambos são dependentes um do outro. O homem precisa da mulher por causa do seu carinho, da sua gentileza, da sua orientação, compreensão, e a mulher, por sua vez, precisa do homem por causa de sua liderança e força. Portanto, este é um ensino bíblico. Não traz a ideia de escravatura ou exploração. Agora veja bem, pois Paulo fala no verso de número 3 e nos versos seguintes que o homem é a cabeça da mulher. Algumas mulheres, quem sabe, ficam ofendidas com o conceito de cabeça, não é? Mas veja bem, eu penso que elas deveriam se sentir privilegiadas, pois Paulo vai fazer uma construção ao afirmar que Cristo é o cabeça do homem ou do varão. E, por sua vez, Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Percebe a hierarquia? Há toda uma construção. Deus, o Pai, é o cabeça de Deus, o Filho, a saber, Cristo. Cristo, Deus, o Filho, por sua vez, é o cabeça do homem. O homem, por sua vez, é o cabeça da mulher. Não há nenhum sentido de preconceito, de exploração, de escravatura, de maneira nenhuma. Pois há uma construção e a Trindade é composta assim. Veja bem, eu vou dar-lhes apenas um exemplo muito simples. Meu pai e eu somos iguais, isto é, temos a mesma natureza, isto é, a natureza humana, ok? Todavia, o meu pai exerce uma influência e uma autoridade maior que eu tenho. Da mesma sorte, um homem e uma mulher, ambos são iguais. Ambos têm a mesma natureza, isto é, a natureza humana, todavia o homem tem sim um papel maior, um papel de liderança mais relevante do que a mulher. A exemplo da Trindade Santíssima, Deus o Pai e Deus o Filho são iguais, isto é, possuem a mesma natureza, a mesma deidade, a mesma divindade. Contudo, o pai tem uma influência maior sobre seu filho e uma autoridade. Entendam que esse conceito de discriminação, de que a mulher tem menos valor do que o homem, deve ser rejeitado à luz desse ensino de Paulo. Portanto, em primeiro lugar, a mulher deve trazer uma cobertura como seu símbolo de submissão e sujeição para com o seu homem, não é? Ou para com o seu marido. E é interessante porque Paulo vai descortinando os versos e no verso 4 ele diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. É interessante porque a tradição ensina o seguinte: todo homem, quando entra num templo religioso, não é? Ou numa assembleia dos santos, esse é o nosso costume. Nós tiramos o chapéu, tiramos o boné, o gorro, enfim. E muitos não sabem que este ensino é extraído e exaurido do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele desonra a sua própria cabeça se estiver com uma cobertura. Todavia, no verso 5, o apóstolo Paulo ensina que a mulher deve de trazer uma cobertura sobre a sua cabeça na Assembleia dos Santos, porque se ela não traz, com certeza ela estará desonrando a sua própria cabeça. Mas apenas um detalhe interessante: esse texto tem sido deturpado e muitos ensinam que quando ela tira o véu, a cobertura, ela está desonrando a sua própria cabeça. Não é a sua própria cabeça que faz parte do seu corpo, não é? Mas quando Paulo diz que ela desonra a sua própria cabeça quando não traz uma cobertura, significa tão somente o homem. O homem é o cabeça da mulher. Portanto, se ela tira o véu na assembleia solene, no culto solene, obviamente ela está desonrando a sua cabeça. Isto é, o homem ou o marido. E é interessante porque Paulo vai dissertando os versos, até no verso de número 9 ele trata sobre a questão da mulher trazer uma cobertura por causa do homem. Alguém pode perguntar, mas PH, somente as mulheres casadas devem trazer uma cobertura? Não. O ensino de Paulo aqui não diz que apenas as mulheres casadas, pois Paulo trata dos versos de números 3 ao 9, Paulo trata a respeito
respeito de homem, de varão e de mulher, e não de marido e esposa. Portanto, as moças e mulheres solteiras também devem trazer uma autoridade, um simbolismo, indicando que ela está debaixo da autoridade, por exemplo, de seu pai ou de outro homem. Portanto, nós precisamos atentar para isso. Meus irmãos, em segundo lugar, a mulher deve de trazer uma cobertura sobre sua cabeça. Também, no verso de número 10, veja o que Paulo diz. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Esta, para mim, é a razão mais relevante, o ponto máximo da questão. Ela deve de trazer uma cobertura também por causa do homem, mas especialmente por causa dos anjos. Obviamente, esse texto é um texto complexo, bem obscuro e tem sido bastante discutido, não é? Por que Paulo diz que ela deve de trazer por causa dos anjos? Existem pelo menos 3 interpretações que são mais conhecidas. A primeira vai dizer que ela vai trazer uma cobertura sobre a cabeça, e os anjos aqui, na verdade, eram os pastores da igreja local. O puritano John Owen defendia exatamente isso, não é? Elas deveriam de trazer como reverência aos pastores da igreja local, aos seus respectivos líderes. Eu penso que não é muito coerente, pois e quando o pastor não está na igreja, então está tudo certo, não é? Ela não precisa mais usar, ou quando o líder não ensina que o véu é obrigatório, é mandamento do Senhor para a mulher cristã, então está tudo certo, ela não precisa usar. Eu não vejo coerência nisso. Há uma segunda razão que ensina que ela deve usar a cobertura por causa dos anjos, porque lá no livro do Gênesis, capítulo 6, verso de número 2, os filhos de Deus, que alguns entendem que é uma referência aos anjos caídos, eles tiveram relações com as filhas dos homens, e esta razão, porque tiveram relações humanas com essas mulheres, é pelo fato de terem atração por seus cabelos, e é por isso que há uma interpretação, essa segunda, não é, que diz que ela deve de usar, porque para evitar uma segunda queda de anjos, não é? Esta posição é uma posição mais rabínica e, por exemplo, foi defendida pelo pai da igreja Tertuliano do 3º século. Eu não vejo muita coerência também, porque o que dizer das mulheres não cristãs que não trazem uma cobertura, não é? Por que os anjos só se sentem atraídos pelas mulheres cristãs e não pelas não cristãs? Precisamos atentar para isso. A terceira razão, e penso que é mais coerente e congruente com o que vou dizer-lhes, é porque os anjos fazem parte do culto dos santos. Eles estão aprendendo com a igreja. O apóstolo Paulo deixa claro em sua carta aos Efésios, capítulo 3, verso de número 10, quando ele ensina assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Percebe que principados e potestades dos céus é uma alusão aos anjos. Portanto, a igreja é um testemunho vivo para os anjos. Isto é, os anjos estão aprendendo com a igreja. Eu não sei o que eles estão aprendendo, mas o texto ensina que eles estão aprendendo, e a igreja é um testemunho vivo. O mesmo Paulo, em textos como 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, 1 de Timóteo, capítulo 5, verso de número 21, deixa claro que a igreja, ela ensina, é um testemunho vivo e santo para os anjos. Portanto, meus irmãos, a mulher deve de trazer uma cobertura exatamente por causa dos anjos, porque os anjos, eles estão aprendendo com a igreja. Alguém pode perguntar, mas PH, será que as mulheres não deveriam também usar uma cobertura fora da igreja? De maneira nenhuma. Eu penso que se uma mulher cristã, santa e piedosa tem vontade de, quando estiver em casa, orar, colocar uma cobertura, é válido, é proveitoso. Todavia, o ensino de Paulo é somente na igreja. Por quê? Porque é na igreja e não fora da igreja que o problema e toda a polêmica estava acontecendo. Portanto, Paulo estava corrigindo um problema na igreja local que estava acontecendo. Portanto, eu penso que deve usar como algo obrigatório apenas na igreja e não fora da igreja. Por quê? Porque é na igreja e não fora que os anjos estão aprendendo. É no ajuntamento dos santos que os santos anjos estão aprendendo com a igreja, especialmente com as mulheres. Ok? Eu pretendo dar sequência nesses vídeos. Abraço.